Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 28 é um capítulo que marca uma nova fase na vida de Jacó. Um momento de transição onde ele se afasta de sua família para evitar a ira de Esaú. Mas também é o momento em que Deus o encontra de forma poderosa e renova as promessas feitas a Abraão. Ao longo deste capítulo, vemos a fuga de Jacó, a bênção renovada de Isaac e a famosa visão da escada que conecta o céu e a terra. Vamos explorar esse momento passo a passo, refletindo sobre seu significado espiritual e lições para nossas vidas. O capítulo começa com Isaac chamando Jacó e confirmando que ele deveria ir para a casa de Betuel, pai de Rebeca, e buscar uma esposa entre suas parentas. Ao fazer isso, Isaac abençoa Jacó mais uma vez, mas agora de forma intencional e deliberada, sem engano, dizendo: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a benção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Gênesis capítulo 28, versículos 3 e 4. Aqui vemos um elemento crucial da história. Isaac, ao abençoar Jacó, transfere explicitamente a bênção de Abraão, o que significa que a aliança de Deus com Abraão agora passa oficialmente para Jacó. Essa bênção é mais do que prosperidade material. Ela inclui a promessa de uma terra e de uma descendência que seria usada por Deus para abençoar todas as nações da terra. O fato de Isaac dar essa bênção a Jacó demonstra sua aceitação do plano divino, mesmo que tenha sido inicialmente obtido através do engano. Jacó então parte para Padã-Arã, a terra de seus antepassados, para encontrar uma esposa. Enquanto isso, o texto faz uma breve pausa para nos mostrar a reação de Esaú. Ao perceber que seus pais desaprovavam suas esposas cananitas, ele tenta agradar seu pai casando-se com uma mulher da família de Ismael. Mas essa ação não parece trazer nenhuma reconciliação ou bênção. Isso mostra como Esaú, apesar de perceber a importância da bênção e da linhagem, ainda continua tomando decisões precipitadas e fora da vontade de Deus. Voltando à jornada de Jacó, vemos que ele está sozinho e em fuga, mas também em busca de algo maior. Durante sua viagem, ele chega a um lugar chamado Luz, mais tarde chamado Betel, e ao cair da noite, ele decide descansar ali, usando uma pedra como travesseiro. É nesse momento que acontece uma das visões mais conhecidas e significativas de toda a Bíblia. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho no qual viu uma escada ou rampa que tocava a terra e alcançava o céu. Anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, e no topo dela estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Gênesis capítulo 28, versículo 13. Deus então reitera a promessa feita a Abraão e Isaque, dizendo que a descendência de Jacó seria tão numerosa quanto o pó da terra, e que ele e seus descendentes herdariam a terra onde ele estava. Deus também faz uma promessa pessoal a Jacó, dizendo: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis capítulo 28, versículo 15. A visão da escada é profundamente simbólica. Ela representa a conexão entre o céu e a terra, uma ponte entre o divino e o humano. Essa imagem antecipa a obra de Cristo, que seria a verdadeira escada entre Deus e a humanidade. Jesus faz referência a esse sonho em João capítulo 1, versículo 51, quando diz: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é aquele que une o céu e a terra, e a escada que Jacó viu é uma representação do plano de salvação que se cumpriria séculos depois. Além disso, a promessa de Deus a Jacó é extremamente significativa. Mesmo sendo um homem em fuga, que até aquele momento havia se mostrado mais astuto e enganador do que alguém de fé, Deus se revela a ele com graça e misericórdia. A promessa de que Deus estaria com ele onde quer que fosse é uma garantia de que a presença de Deus não está limitada a um lugar específico, mas acompanha seus servos onde quer que eles estejam. Jacó, que estava saindo da terra prometida, recebe a certeza de que retornaria e de que Deus seria fiel à sua promessa.
Ao acordar do sonho, Jacó fica maravilhado e com temor diante da presença de Deus. Ele exclama: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Gênesis capítulo 28, versículo 16. O reconhecimento de que Deus estava presente naquele lugar, apesar de Jacó não ter percebido inicialmente, mostra como Deus se revela a nós em momentos inesperados, mesmo quando não estamos conscientes de sua presença. Jacó, então, chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e marca o local com a pedra que havia usado como travesseiro, ungindo-a com óleo. Isso é um ato simbólico de consagração, reconhecendo que aquele lugar agora era especial por causa da revelação divina. Jacó, em resposta à visão e à promessa de Deus, faz um voto. "Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus." Gênesis capítulo 28, versículos 20 e 21. Jacó ainda está amadurecendo em sua fé, e isso se reflete na forma condicional de seu voto. Ele está começando a confiar em Deus, mas ainda está aprendendo o que significa depender completamente da provisão e da proteção divinas. Ele também promete que, se Deus cumprir sua promessa, ele daria a Deus o dízimo de tudo o que recebesse. Esse é um compromisso voluntário de gratidão e de reconhecimento de que tudo o que ele possui viria das mãos de Deus. O dízimo aqui representa mais do que uma simples oferta. É uma declaração de fé e confiança de que Deus é o provedor de todas as coisas. O capítulo 28 de Gênesis marca, portanto, um ponto de virada na vida de Jacó. Ele, que até esse momento havia vivido de forma bastante independente e, em certo sentido, oportunista, começa a experimentar um relacionamento pessoal com Deus. A visão da escada e a promessa de proteção e prosperidade são um sinal de que Deus está no controle de sua vida, apesar de seus erros e falhas. Jacó agora tem a certeza de que não está sozinho e que a promessa feita a seus antecessores está sendo cumprida em sua própria vida. Esse capítulo nos ensina várias lições importantes. Primeiro, Deus se revela a nós não porque merecemos, mas por sua graça. Jacó não era um modelo de fé até aquele momento, mas Deus o escolheu e lhe fez promessas, demonstrando seu plano soberano. Segundo, aprendemos que a presença de Deus não está limitada a templos ou lugares especiais, mas Ele está conosco em todos os momentos de nossa jornada, seja no auge de nossa fé ou nos momentos de dúvida. E, finalmente, somos lembrados de que Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando ainda estamos aprendendo a confiar nele plenamente. O compromisso de Jacó em Betel simboliza o início de uma caminhada mais profunda com Deus, que se desdobraria ao longo de sua vida, moldando seu caráter e preparando-o para se tornar o patriarca de uma grande nação. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.